Começando aqui mais um episódio do People Tech, o nosso podcast maravilhoso e cheio de pessoas com conversas que mudam o mundo. Estou aqui com uma mulher maravilhosa que faz um trabalho incrível. E vou dizer mais, aquelas pessoas que passam a vida estudando e principalmente estudando assuntos que nos ajudam todos os dias. Estou aqui com a Soraya Pena, psicóloga. E psicóloga de um assunto que está em alta, porque é um assunto que a gente precisa olhar todos os dias. Soraya tem dedicado a vida a estudar saúde mental nas organizações. São 25 anos e talvez um pouquinho mais Sim, na área desde de o começo. recursos humanos. Desde o começo. Desde que eu botei 25 anos, um pouquinho mais. A gente mente para baixo sempre. Na área de recursos humanos, vem pra cá, Soraya. Adorei você ter aceito o convite. Sei que você Eu que tem uma agradeço, história Karen. maravilhosa para contar pra gente, muita coisa pra gente conversar, porque a gente sabe que as pessoas colaboram muito pra gente adoecer, mas a gente sabe que as organizações também, quando não conseguem criar uma cultura legal, um ambiente legal de trabalho, ajudam muito para adoecer as suas pessoas. E o capítulo de hoje, capítulo não, produção, episódio de hoje é sobre tudo isso. Soraya, vem para cá e conta mais pra gente um pouquinho da sua trajetória. Conto sim. Primeiro, é um prazer, uma honra participar desse bate-papo gostoso aí com você, Kari. Eu sou psicóloga de formação e quando eu digo assim, um pouquinho antes eu quis dizer que mesmo sem ter terminado a faculdade, eu fiz uma faculdade na época em que psicologia era integral. Hoje eu não sei mais como que é, né? Eu me formei há 25 anos, então eu fiz faculdade integral. Não podia trabalhar na época, porque a faculdade começava das 7 às 17h30, então como é que você ia trabalhar? Mas no quarto ano da faculdade eu já sabia que eu não queria clínica. Isso eu tinha, assim, muito em mente. Eu sabia que eu queria psicologia, mas eu ainda não sabia o que era. E foi uma professora, uma querida, que me falou assim: olha, eu acho que você quer o RH. Pensa, eu com 21 anos, eu não sabia o que era RH. Eu falei: se você acha, então tá bom, né? Ela Vou dizer o quê, né? se você tá achando, então tá bom. E aí ela me convidou para participar. Participar é modo de dizer, né? Para eu digitar a tese de mestrado dela. Ela estava fazendo um mestrado em RH e ela precisava de alguém para digitar. Pensa, naquela época não existia digitação por voz, assim, né? Como a gente faz hoje. Menina, eu passei meses intermináveis digitando uma tese de mestrado sobre RH. Olha, eu não sei se eu dou risada, eu não sei se eu choro. Eu acho Essa que foi, sua fala. eu acho que foi ali que começou a minha tendinite, sabe assim? Eu tenho tendinite no braço direito. Acho que foi naquele episódio que começou a tendinite. Mas foi um divisor de águas, assim. Uhum. Porque não é simplesmente um digitário, eu estava aprendendo. Sim, sim. E nesse interim, ela me falou assim: olha, eu tenho uma ex-aluna porque já tinha se graduado em psicologia, que tinha uma empresa dentro da Embraer. Eu sou de São José dos Campos, então naquela época, hoje acho que não mais, mas naquela época tudo girava em torno da Embraer, GM, Johnson. Então, algum parente seu trabalhava em uma das três empresas, vários parentes. E essa empresa ficava dentro da Embraer. E comecei lá em recrutamento e seleção e fui gostando, sabe assim, criando o gosto mesmo para recursos humanos e nunca cliniquei, nunca, absolutamente nunca, não me vi. Eu faço terapia já há mais de 20 anos, mas eu nunca me vi na cadeira contrária. Uhum. Acho que é um perfil comportamental, eu sou muito inquieta, agitada. A minha assistente ontem falou para mim que eu sou exagerada. Então, assim,
nesses ADA da vida não dava para ser clínica, né? Nesse meio tempo eu me casei, fui morar em Lima. Em Lima eu trabalhei em RH na Natura, voltei para o Brasil e aí decidimos vir morar em São Paulo. E estou aqui em São Paulo há 18 anos. E aí aqui é um mundo, né? Para quem quer trabalhar em organização, acho que no Brasil talvez não tenha espaço maior. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais em RH. E quando eu digo aprofundando, não foi que eu fui me especializando em RH. Não é nem aprofundar a palavra, eu fui ampliando. Eu fui, né, navegando cada vez mais em todos os subsistemas sem me aprofundar de fato em um específico, porque eu gosto basicamente de quase todos, porque os que envolvem números eu passo. E aí sim foi indo. Quando foi em 2018, a gente não falava de pandemia. Ninguém nunca nem tinha sonhado com pandemia. Sim. Por que eu faço esse recorte? Porque, assim, hoje, a gente pegar um profissional da psicologia que está estudando saúde mental na organização, você vai achar aquilos. Aquilos. É o momento hype dos psicólogos estudarem isso, e não tem nada de errado nisso, sabe? Eu acho que as ondas vêm aí para a gente aprender e se aperfeiçoar mesmo. Mas não era hype, não era onda, não era nada. Foi por conta de um burnout, que daí eu conto no decorrer da nossa conversa, que eu fui procurar algo que explicasse isso. Eu falei, gente, não é possível. Como é que pode alguma coisa que a gente ama tanto, que a gente faz com tanto, não digo 100% de prazer, porque aí lá na USP eu aprendi que trabalho é sinônimo de prazer e sofrimento, né? Não e ou é e. E aí Eu tô fazendo anotações, viu? Que eu já tenho Fique tranquila. reflexões. Fique tranquila. E aí foi uma coincidência muito feliz, assim, que o curso começou no dia do meu aniversário. Então, assim, eu faço um corte emocional, se é que a gente pode falar assim, do Soraya antes daquele 25 de abril e Soraya depois do 25 de abril de 2018. Que foi quando a pandemia começou, eu já tinha me formado e eu já estava com uma casca um pouco mais fortalecida, de forma que a pandemia eu segurei. Eu segurei a pandemia e segurei uma empresa com 100 colaboradores colapsados, assim, né? E aí eu fui me aprofundando, assim. Hoje eu tenho 3 formações de peso e outros cursinhos aleatórios aí que a gente vai fazendo, porque como você falou, eu sou uma estudante incorrigível. Bem-vindo ao clube. É. Adoro. Eu todo dia falo assim, desde que começou o ano, eu estava terminando 2 cursos. Aí eu comecei com esse mantra: esse ano eu não vou estudar nada. Esse ano eu não vou estudar nada. Esse ano eu não vou estudar absolutamente nada. Aparece uma palestra, eu saio correndo para a palestra. Hoje de manhã eu já estava em uma. Aí a palestra, não sei o quê, eu começo já a ver conteúdo programático. Aí meu marido olha para minha cara e fala assim: você fez uma promessa, você não vai estudar. Esse dia ele falou assim: você não vai estudar mais esse ano. Eu falei: não, esse primeiro semestre, não é esse ano. Então, assim, cada hora eu vou dando saindo pela tangente. Mas esse semestre eu vou dar uma paradinha mesmo. Esse semestre também Eu daqui. digo que eu não vou estudar nada e falo assim, não vou estudar nada. Mas, poxa, tem tantos livros interessantes para ler. Tem mesmo. Eu já estudo, livro não estudo não, são leituras leves. Não, tem. Eu comprei um livro semana passada sobre o tema aí, que é bem legal. Mas é isso, eu realmente não consigo me livrar dessa parte. Eu digo que, infelizmente, existe aquela compra com o clique da Amazon. Aquilo não deveria existir.
Mas você sabe onde eu mais gasto com livro? Não é nem no clique da Amazon. Eu não posso ir nesses eventos, congressos, que quando eu vejo eu tô com a sacola cheia, porque eu começo a olhar os livros e falar, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu tenho um pouco daquela coisa assim, eu compro o livro pela capa. Ah, Então, ó, a gente começando a devagar aqui no episódio, mas faz parte. é, Eu compro o livro pela capa também, mas é que eu gosto muito, eu tenho dificuldade de ler livro físico. aham, Porque como eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, então eu gosto de ler livro e-book, porque eu tenho sim, tudo no iPad, aí eu vou carregando o iPad e vou lendo um, depois entro, eu vou aham, migrando de um para o outro. Não tenho que carregar 3, 4 livros ao mesmo tempo. sim, Aí eu saio e vou tirando foto das capas. Olha que título interessante. Pá, olha que capa interessante. Pá, depois eu saio é. comprando. Eu só compro o livro físico quando eu não acho o e-book. Então, assim, eu compro muito livro pela capa e pelo título. Aí, às vezes, eu compro pelo título e falo assim: olha, o título era tão bom, mas o livro não é bom. Então, agora eu aprendi. Agora eu leio a quarta capa. Não, eu leio a quarta capa, eu leio o currículo de quem escreveu o livro. É, É uma maneira de frear um pouco a compulsão. você já está no Um nível pouco. avançado. Não, eu já estou entrando em doutrinação em relação a isso já. É, então. Mas, ó, voltando lá. Você me falou que você teve o burnout e esse foi o seu grande motivador para começar todo esse entendimento, né? De o porquê tudo isso e onde é que entrava toda essa história da saúde mental. Você quer contar mais sobre isso? E Conto. depois contar sobre como foi essa loucura da sua empresa, da empresa onde você trabalhava e da pandemia, que foi um desafio para muita gente, né? A gente aqui na Impulso, a Foi. gente já era remoto, então a gente não teve esse desafio, nós já estávamos. A gente teve os desafios familiares e individuais de cada um, né? Sim, Não do sim, trabalho em si, mas e dos nossos clientes. Mas a gente sabe que foi um desafio sim. lidar com tudo isso e que culminou nesse hype necessário, né, de olharmos para muita coisa relacionada à saúde mental, como estamos hoje. É que a pandemia do Covid, ela deflagrou a pandemia que a gente vive hoje da saúde mental. É Sim, que ainda carrega-se o estigma de, ai, não fala tão aberto, ai, eu tô estressado, eu tô com depressão, eu tô, né, sofrendo de ansiedade, mas e se meu empregador descobrir? Então, assim, por mais que a gente esteja levantando a bandeira, e quem é da área de saúde mental organizacional está fazendo um trabalho aí de levantar a bandeira mesmo, e de falar cada vez mais para quebrar o estigma, não é todo mundo que tem essa facilidade, né? sim, Se você está não. com dor de dente, você não vai ter problema de falar para o seu líder, para o seu gestor, de desculpa, preciso de um dentista que olha o tamanho que está minha boca. Mas se você está com uma dor, né, emocional, uma dor, né, metaforicamente falando, no coração, você você não vai abrir. Posso dizer uma coisa? Eu não sei se essa realidade mudou no Brasil. Eu já moro aqui em Portugal há 6 anos, quase 7. Mas eu acho que mesmo os profissionais de saúde daqui de Portugal têm extrema dificuldade em reconhecer as dores da saúde mental. Sim, porque é um questionamento que a gente se faz. Mas eu sou psicóloga, como é que eu vou ter um burnout? Eu sou uma psicóloga, como é que eu tomo antidepressivo? Esses dias eu falei para uma pessoa assim, eu sou psicóloga e eu não consigo resolver um problema familiar. Mas a gente é ensinado desde da primeira aula da universidade que você nunca vai ser o teu próprio psicólogo, você nunca vai curar ninguém da sua família, Sim, né? Além de não fazer parte da legalidade da profissão, é, tudo que envolve a emoção no sentido
como se fala, do parentesco e da afinidade, da familiaridade, sai fora. Um médico não pode operar alguém da família dele, não um cirurgião. Mas eu vou até além. Eu acho que, assim, por exemplo, você vai num ginecologista e a ginecologista não consegue lidar com a ansiedade. Ou pelo Sim, menos ouvir sobre ansiedade. sim. E dizer, olha, eu entendo, eu te entendo. Ela parte do princípio de não é ansiedade. É que poucos médicos estão ainda letrados para separar, Pois é. né, a doença física da doença emocional. É, é, Eu digo isso são porque poucos. minha mãe ela tem ansiedade crônica e aí eu levo ela na emergência no Brasil, isso. Eu levo ela na emergência. A primeira coisa que o médico disse, não, ela tá com a pressão. Eu disse, não é pressão alta, não, é ansiedade mesmo. Uhum, Não é pressão alta, eu disse, não é pressão alta, é ansiedade. Eu sei, é o histórico dela. Não, é pressão alta, não. É ansiedade. me faz caso porque eu sei do que eu tô falando, né? E existe uma batalha, e eu sei que é uma batalha. Então, se já é uma batalha dentro da medicina, imagine dentro das organizações. Sim. A medicina e a docência são, né, as duas categorias profissionais que mais sofrem de burnout, para você ter um exemplo. Então, às vezes, a dificuldade desses profissionais em lidar com a angústia alheia está muito próximo porque aquilo chega neles, né? Sim, Então, é muito difícil ainda fazer com que isso vire também uma matéria de universidade, principalmente de um profissional de saúde. Diferentemente do que você está contando da sua mãe, eu tenho um episódio que na época do burnout, eu estava com uma coceira no ouvido, uma coisa assim, fora do sério, Karine. Eu não sabia o que era, mas sabe aquela coisa assim de que você começa a enfiar qualquer coisa que passa na sua frente? Chave, caneta, imagino. porque parecia que eu estava com Desespero. desespero. Aí eu marquei com a otorrino, eu ainda não sabia do meu quadro de burnout, eu marquei com a otorrino. Quando eu sento na cadeira que ela olha no meu ouvido, ela falou assim: Soraya, você tá com um quadro de estresse agudo. Eu olhei pra cara dela e falei assim: Giovana, o nome dela é Giovana. Eu falei, Giovana, eu tô com coceira no ouvido. Ela falou assim: você perdeu toda a tua parede da parte interna do ouvido. E isso é um quadro de estresse agudo. Aí fiquei assim, falei, otorrino falando isso. Obviamente, ela passou o remédio e tal, só que ela falou, vai procurar tratamento imediatamente. Mas eu já estava em tratamento, então assim, quando é que você vai imaginar que perder a parede do ouvido, né, a pele e tudo, tá ligada aos problemas emocionais? E ela é uma em 1 milhão de ter percebido isso. Sim, sim, sim. E aí, voltando para as organizações, né? E a gente fala muito sobre como as organizações elas contribuem para adoecer as pessoas. Eu queria aprofundar um pouquinho isso. Nós temos aí 25 anos e boa parte dessa sua história com saúde mental. O que a gente pode falar sobre isso? Né? Como é que você tem visto isso? Eu acredito que há 2 componentes que são os componentes pilares de uma organização que servem ou para adoecer ou para florescer. Ponto. Cultura e liderança. Cultura e nem usando a palavra tóxica porque está na moda e tarará. Sim, Uma cultura, mal gerida, vamos dizer assim, para a gente não usar a cultura tóxica. Uma cultura rígida, uma cultura diferente dos valores das gerações que cada vez mais vem trazendo valores e propósitos diferenciados no mundo, e não é crítica, são perfis. A cultura é inevitavelmente o grande pilar aí, e a liderança, porque se você não tem uma cultura que proteja e acolha os colaboradores, a liderança vai ser só uma réplica da esculhambação.
E aí, num ambiente, desculpa, esculhambado, seja pela cultura e também pelos líderes, porque a liderança é reflexo daquilo que é, né, pregado e proferido lá pela cultura. Isso acaba, infelizmente, reverberando em profissionais cada vez mais doentes, né? A gente pode dizer que os líderes ou a liderança, ela também acaba sendo refém de um ambiente que não tem uma cultura Os líderes. saudável. Porque assim, eles imagina que a liderança está no meio do sanduíche, né? Ele é o recheio do sanduíche. Então, assim, top down, vem lá. Tudo que eles precisam transmitir e se comportar e ser exemplo, e muitos líderes também não estão de acordo com aquilo e acabam fazendo pelos motivos, sei lá, não é todo mundo que pode simplesmente, né, falar, abdicar do trabalho e falar tchau, não quero mais. Tem muito pai de família, tem muita mãe de família, tem, né, gente com necessidades aí diversas, alheias ao nosso conhecimento. E ele, como o miolo ali o recheio do sanduíche, ele recebe a carga top-down, né, e bottom-up. Então, se ele, né, não for a camada mais, pode soar feio que eu vou dizer, mas mais bem tratada ou melhor acompanhada, sai todo mundo perdendo, né? Por que eu estou perguntando isso e trazendo esse ponto? Porque, assim, eu também vou usar uma palavra não muito boa. Eu vejo que a gente acaba batendo muito na liderança quando a gente fala de empresas que têm uma cultura, não vou usar o tóxica também, que não tem uma cultura saudável. Quando, na verdade, se a gente for olhar, é todo um sistema muito melhor. Né? É falta de Exato, processo, é falta de ferramenta, é falta de propósito, é falta de valores, né? É falta de boas cerimônias, é falta de exato. tanta coisa. Sim. E os líderes, eles estão ali. E tem um único excesso que hoje a gente entende como o excesso que pode ser o gatilho para um burnout, que é a sobrecarga de trabalho. E Sim. sobrecarga de trabalho não significa produtividade. Então a gente tem que, Não, de forma né, alguma. separar. Então, falta tudo isso que você comentou, falta apoio de todas as frentes, sobra pressão, e na hora produtividade você não encontra. Porque, né, você não tem processo, você não tem sistema, você não tem recurso, você não tem gente. O cara chega para trabalhar às 7 da manhã, não sabe que hora que sai. Quando vê, tá lá, estirado no chão, como um dia eu me encontrei, entendeu? Exatamente. Em contrapartida, a gente está falando de felicidade. Em contrapartida, a gente está falando de Quando a felicidade. gente deveria estar falando de produtividade. E produtividade não é excesso de trabalho. Produtividade é como é que eu entrego mais, com qualidade, com sustentabilidade, com saúde, né, com desempenho, com tudo isso, com boas ferramentas, com bons processos, um ambiente saudável. Então, produtividade é um resultado de tantas coisas envolvidas, né? Hoje, É, eu fui numa palestra de uma dessas companhias muito respeitadas aqui no Brasil de saúde mental para as organizações, e uma fala me deixou assim, assustada, embora a gente já saiba, que em 8 horas de trabalho normal de um ser humano atualmente, equivalem 2 horas e pouquinho de produção. Então, o que uma pessoa faz nas outras 6 horas, 7 horas, 10 horas que está dentro de uma empresa, né? Sofre. Sofre porque está procrastinando e sabe que está procrastinando, sofre porque queria estar em outro lugar, sofre porque daria conta de fazer aquilo com a cabeça fresca num outro horário,
mais flexível, não necessariamente na hora que tem que fazer. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, eu demoro para acordar, eu só funciono no período da tarde, ou eu, Soraya, eu sou um exemplo. Você põe eu de pé às 5 horas da manhã, que eu vou produzir como ninguém. Eu almocei, começa a cair assim, ó. E eu me conheço. Então, assim, não adianta você me Sim. dar uma coisa para fazer no período da tarde, da noite, que não vai sair com a excelência que sairia 6 horas da manhã. Né? Mas as empresas não se preocupam, elas se preocupam em ter o horário rígido, das 8, o horário comercial, né? Igual para todo mundo, Para todo mundo. Igual para todo mundo. né? Exatamente. É o igual para todo mundo. E não Exatamente. o que é melhor para cada um. Eu imagino que, assim, óbvio, a gente está falando numa realidade, de certa forma, utópica. Você não vai pegar uma indústria com 2.000, 3.000, 5.000 colaboradores e fazer, olha, cada um escolhe a hora que quer, como que fala? A produção vai funcionar no horário que você quer e blá, 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 blá. Mas existe, sim, maneiras e ferramentas de você identificar, né? Qual grupo é mais produtivo de manhã, qual grupo é mais produtivo no período da Sim. tarde. Existe maneira, o próprio recrutamento e seleção está aí para, Uhum. né, filtrar aquilo que a pessoa, quando está fazendo uma entrevista, pode falar, pode escolher. Mas muitas vezes isso não é levado em consideração. Não, e o próprio papel, esse é o próprio papel do líder, né? Qual é o papel do líder? Conhecer as pessoas, como Exato. elas identificar seus talentos, como elas desempenham melhor o seu papel, como é que elas vão produzir mais, com mais qualidade, como é que elas vão ser mais felizes naquele ambiente, como é que elas se encaixam melhor naquele time, Sim, com sim, que elas trabalham melhor, em qual momento, em qual tarefa, em qual demanda. sim, Né? sim, Então, por que a Kari vai fazer essa demanda e não a Soraya? Porque a Kari é melhor nisso, a Soraya é melhor naquilo. Não adianta sim. botar a Kari para fazer isso, porque ela não vai ser boa nisso. E aí entra um passo que também é muito importante as empresas oferecerem para a liderança, que é o autoconhecimento, né? Não que isso seja uma responsabilidade nua e crua das organizações, né? Sim, é compartilhada, né? Exato, o tal do, essa empresa tem plano de carreira? Não, meu bem, quem tem plano de carreira é você, né? Você, Assim como perfeito. quem tem que buscar o autoconhecimento é você. Mas, se a empresa tem a possibilidade, como nas últimas 3 empresas que eu passei, 4, a gente trabalha com ferramenta DISC, a gente trabalha com roda de conversa, a gente trabalha com uma série de ferramentas de assessment para fazer com que o indivíduo saiba qual é o perfil dele e o que ele, por que ele é assim, né? Por que eu sou, sei lá, tenho um ritmo mais lento? Por que eu sou tão pegado em detalhe? Por que eu sou mais desorganizada? E não é defeito, é perfil, né? Uhum. E mais uma vez que você se identifica como tal, aí sim, aí você tem mais ferramenta até para chegar numa terapia e dizer assim, ó, sabe o que acontece? Na minha empresa, eu não estou conseguindo me encaixar muito bem porque eu sou desorganizada. Eu já tenho clareza disso. O que eu posso começar a praticar ou usar meus post-its, usar uma agenda eletrônica para poder, né, me organizar, não perder reunião, nananã. Existe N ferramentas que vão te aportar valor a partir do momento daquilo que você se conhece, né? Ou você aceita. Sim, Sou desorganizado mesmo, vivo bem assim, vamos seguir em frente, porque eu faço parzinho com alguém que é super crítico e me aterra, me chama o tempo inteiro para terra, e tá tudo bem. sim, sim, sim. Mas aí eu tenho uma pergunta trazendo para o outro lado, né? A gente falou um pouco desse papel das empresas nesse adoecimento das pessoas e a gente tem visto muito. Isso é quase uma epidemia, se a gente for pensar em Já números, é né? considerada, né? E a gente sabe que, olhando os números, né, as lideranças, quanto maior o cargo, mais alto o cargo, maior essa porcentagem, né, de
pessoas dentro desse quadro de problemas de saúde mental. Mas aí eu tenho um outro lado, né? E o papel da pessoa? Então, essa questão de quanto maior o cargo, maior a prevalência aí de um problema de saúde mental, pode não ser real, né? Tá, Existe uma premissa anterior, que quanto mais alto você sobe numa escala de cargos, de hierarquia, mais sozinho o profissional fica. Isso sim, é um dado, já é dado, já é dado de pesquisa, já é uma evidência. Então, assim, um CEO é muito sozinho, porque ele não pode compartilhar uma série de informação com outros colaboradores. Ele não é o cara que vai poder sentar para almoçar na rodinha ali e gargalhar e fazer aquilo que as pessoas das ele equipes acaba tendo um grupo fazem. mais limitado, pelo Se menos travou ali na para mim. empresa. Ah, voltou. Voltamos? Ah, Ele pronto. tá, voltou. Ele tá cada vez, né, que você vai subindo, você vai ficando mais sozinho. Então, isso é um dado e isso é muito angustiante. Você não Sim, poder conversar, você não poder chorar, você não poder desabafar, a tua rede de apoio diminui dentro da empresa. Então, isso sim é uma verdade. Se você é um profissional de saúde, como a gente está falando do médico, e tem que tomar decisões urgentes e algumas decisões, às vezes, que pode colocar a carreira dele em risco, isso também é um fator muito estressante e que também, né, faz com que as pessoas adoeçam. Mas, por incrível que pareça, e aí não estou menosprezando o cargo, não é isso, tem um dado que diz assim: professores de escolas infantis, as famosas tias, têm um padrão de adoecimento muito elevado para esse público, para esse perfil. E aí elas são líderes dentro de sala, mas elas não uhum. necessariamente é a líder comum que a gente idealiza, pensa como quando Sim, se trata de sim, uma sim. organização. Mas o estresse de cuidar lá de 20, não sei quantas crianças tem numa sala, 20, e se for de uma escola pública, às vezes tem até 40, né? De tantas Sim, vidinhas que estão sob a sua responsabilidade, também os fazem tremendamente doentes. Então, essa é um pouco do mito de que é o cargo mais alto. A gente tem visto, Kari, muita a meninada jovem sofrendo muito também, né? Hoje é uma meninada que se expressa com mais facilidade, que tem menos tabus, né? Em uhum. relação, se comparado à geração do meu pai e à minha geração, tem muito menos tabus, mas ainda assim é uma população que sofreu muito na pandemia e veio, né, desse vucu-vucu aí do isolamento social com muita sequela. Então, hoje, dentro de uma organização, você pode pegar qualquer nível hierárquico em sofrimento. Pode ser que o sofrimento de um CEO ou de um diretor executivo seja de uma ordem e a garotada seja de outra. Garotada muito ansiosa, muito Sim, inquieta, muito impaciente. É mais comum a gente ver. E o CEO pode ser, e isso não é uma regra nem um estudo, mas assim, de repente um CEO deprimido, porque não pode compartilhar o que ele sabe. Vamos imaginar que aí uma pessoa saiba que a empresa aí vai ter uma demissão em massa, ou está passando maus bocados. Imagina a angústia e o estresse de uma pessoa sem poder compartilhar isso. Sabendo aí que pais de família vão para a rua, enfim. e aí nessa realidade, né, que a gente tem uma organização predominantemente doente, né, se a gente quiser usar essa terminologia. Como é que a gente faz?
Eu vou te dizer assim, Quais ferramentas a gente pode, né? Pensando aqui no nosso aham, público, a gente pode lançar mão de quê, né? Como é que a gente lida, né, com tudo isso? A gente tem visto muito, eu até brinco, parece que só existe terapia, que a gente não pode fazer outra coisa da vida a não ser terapia. Eu sei que terapia é importante, você faz, eu faço também, gosto muito. Mas será que só tem isso? Né? E se a pessoa não quiser fazer terapia, e o que, que mais a gente pode fazer? O que, que a gente pode sugerir, né? Quais ferramentas a gente pode, como RH, como liderança, sugerir, lançar mão no dia a dia? Quais ações, né, a gente pode adotar para minimizar, amenizar nesse cenário de pessoas deprimidas, estressadas, ansiosas, tudo junto, tudo todo junto mundo ali, em alguns casos, sim. né? Todo mundo junto no mesmo espaço. Então vamos lá. Dando um passo atrás. A gente não está vivendo uma epidemia de empresas adoecidas, a gente está vivendo uma epidemia de uma sociedade adoecida. Sociedade adoecida, sim. Então, o Brasil está entre as 4 empresas, ó, entre os 4 países do mundo que mais vem sofrendo por conta da população adoecida, né? Uhum, A população mais ansiosa do mundo está no Brasil. O porquê? Não sei exatamente a resposta para te dar. E essa população doente é a população que gira a máquina econômica, está trabalhando, né? E, de fato, eu tenho um dado aqui que eu peguei hoje de que dentro das organizações, 63% das pessoas estão sofrendo de ansiedade ou estão com alguma angústia de alguma ordem. Só que só desses 63%, só 30% faz terapia. Então, a gente está falando aí de 1/3 da população dentro de uma empresa que faz terapia, 2/3 que não fazem terapia. uhum, Ah, seria ideal que todo mundo fizesse terapia estando doente ou não estando doente? Seria ideal. Esse seria o mundo ideal. Só que eu desconheço algum país, por exemplo, que 100% da população faça terapia. Até porque tem muita gente que não acredita em terapia. sim, E tá tudo bem, né? Tem muita gente que não acredita em remédio que não seja. Como que se fala? Em remédio, né? Que só acredita em fitoterapia. Assim, sim, sim, sim. Homeopatia, tal. homeopatia, cada um acredita no que quer e tá tudo bem. Existe uma série de ferramentas que a gente, na psicologia, a gente chama de ferramentas de coping, especialmente para tratar de estresse, mas que em alguma grande parte aí das angústias dos transtornos e de humor, né? Importante a gente falar aqui que a gente está falando de transtorno de humor, que é completamente diferente de transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade precisa, primeiro, ser corretamente diagnosticado, corretamente acompanhado por um psiquiatra, Uhum, e aí a sim, terapia se faz uma condição sine qua non, assim. Então, e o que, que é os nossos transtornos de humor? É basicamente estresse, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, é aquilo que mexe com a emoção, né? E não com a personalidade. Então, a gente está falando desses transtornos, transtornos de humor. Transtornos de humor, no mundo ideal, deveria ser acompanhado por um psiquiatra e um psicólogo, numa duplinha aí. Porque muito raramente alguém que está sofrendo ou de uma ansiedade severa, ou de uma depressão severa, ou de um estresse pós-traumático, vai se curar sem a ajuda de algum medicamento. Vai precisar, por um tempo que a gente nunca sim. sabe quanto, vai precisar. Mas existe uma série de outros mecanismos que são essenciais. E aí eu vou te dizer,
Alguns deles, mesmo a gente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Alguns deles a gente faz que é uma beleza, e tem outros que a gente não consegue cumprir, mesmo sabendo que aquilo seria a salvação de um monte de problema. Então, assim, o primeiro deles, e classificado como um dos melhores, que não substitui a terapia, mas que colabora para a saúde mental do indivíduo, é o sono. Mas é o sono, deitei, Bem feito, né? o sono, por isso que dizem da higiene do sono bem dormido, né? Não é o sono em cima do Zolpidem, não é o sono em cima de uma garrafa de vinho, uma coisa é uma taça de vinho, outra coisa é, né, uma garrafa por noite. Não, a taça de vinho tá tudo bem. Tô eu aqui quase pedindo pro meu marido Eu já trazer tô aqui. rindo. É, não, assim, com moderação não tem problema nenhum. Mas assim, você imagina, um indivíduo fazer um uso abusivo de álcool ou de droga ou de medicamento, né, que não deixa de ser uma droga, Uhum. dependendo do medicamento, você não vai dormir tranquilo, você não vai dormir bem. Sim, sim, claro. Você vai apagar, é diferente, né? E apagar não é dormir. Aquele que dorme, em média, de 7 a 8 horas por noite, uma noite bem dormida. Como que a gente sabe que a noite foi bem dormida? Quando a gente sonha. A gente não precisa lembrar do sonho, mas quando a gente acordar, tem que falar assim: nossa, eu estava sonhando. Com o que mesmo? Ah, não sei, mas estava sonhando. Isso já é um bom caminho para uma recuperação ou para um não adoecimento. O sono é o momento do reboot ali, né? Das emoções, da neuroplasticidade, da memória se cristalizar. Então, assim, é essencial o sono. Depois do sono vem a hidratação, vem a alimentação saudável. Essa é a parte em que eu não me enquadro. Ah, não me enquadro nada da alimentação saudável, não. Que essa parte eu Eu, a- consigo resolver na minha vida. Vai é, ficar para a próxima encarnação, se houver. não, eu até tenho, eu como muito bem, né? Eu não tenho muita restrição com verdura, legume, fruta, nananana, mas eu não nego um pão. Então, assim, esse é assunto para um Ai, outro nem eu, nem pão, podcast. nem doce. Eu não nego nada. Então, esse é o problema. Eu ponho a culpa no meu signo, como que eu sou taurina, eu falo, taurina não nega comida. Não, é falta de vergonha na cara. Mas, enfim. Ah, Eu, quando uma eu vou no alimentação. restaurante, eu digo assim: ai, gente, eu nem vou beber, porque eu gosto de comer. Então, eu não quero beber, eu quero comer. Então. É, ontem uma colega, fazendo um parênteses sobre isso, mas eu achei bem interessante. Uma colega me contou que faz 10 anos que ela não toma refrigerante. Aí eu falei para ela, o máximo que eu consegui ficar sem tomar refrigerante foi 3 anos. A gente sabe que o refrigerante é extremamente danino para o organismo. Tomar uma taça de vinho não faz, exceto Uhum. pelo fato do álcool, mas não faz o mal que você tomar refrigerante quase todo dia faz, né? Enfim. Então, sono, a hidratação, essencial, Sim, né? E aí está, tomar refrigerante não é hidratação, tomar suco de caixinha não é hidratação, também não é. né? No máximo tomar uma água de coco de caixinha, desde que não tenha muito sódio, tá tudo bem. Mas uma hidratação com fruta, uma hidratação com água, isso é essencial. O exercício físico, e aí eu tenho visto, eu não sou uma aprofundada nesse assunto, mas eu tenho visto em algumas matérias até do jornalismo aqui no Brasil, Kari, que aquela máxima de que se você faz exercício só no fim de semana, não serve. Você tem que ser lá a rata de academia. Diz que não é bem assim. Então, Não, eu tenho visto também. que o importante é você se movimentar. Se é só sábado e domingo, ou se é todo dia é ótimo, parabéns para você. Agora, se você só consegue fazer uma caminhada, uma musculação, enfim, no fim de semana,
ele é mais benéfico do que não fazer nada, Sim, sim. né? Eu tô com uma série de problemas de tendão, tô com tendinite do lado direito do corpo inteirinho. Eita. E tô num tratamento assim super intensivo. E hoje eu acordei bem. Falei, você quer saber? Eu tinha essa palestra que eu fui hoje, ela era na Paulista. E assim, para quem não é de São Paulo, talvez não entenda. Para quem é de São Paulo, sabe que Avenida Paulista você não consegue estacionar. Você tem que deixar, né? E dá uma caminhada. É, né? Você consegue estacionar, ainda assim você vai para longe. Aí, eu moro aonde foi construída a última linha de metrô aqui de São Paulo, que é a linha Lilás. Eu olhei e falei, Soraya, deixa de ser vergonha. Você pega o metrô aqui na sua esquina, você sai lá na frente do lugar que você vai assistir a palestra. Eu falei, para de ser preguiçosa. E eu fui dormir com essa consciência de para de ser preguiçosa. Eu fiz melhor ainda. Eu fui mais cedo, eu desci 2 estações antes, eu tinha que descer na Trianon MASP, eu desci lá no comecinho do Paraíso e fiz toda a caminhada. Tava Tá gostoso de manhã. vendo? Eu falei, então não tem desculpa para não fazer um exercício. Se você arquitetar bem, você consegue, né? Então é toda uma questão de arquitetura mental Né? para você poder ter esse É compromisso. questão, essas coisas me preocupam, né? Porque a gente às vezes entra num modelo, por isso que às vezes eu falo eu brinco com a questão das militâncias que às vezes a gente entra. Aí entra a militância da academia. Ah, porque só serve a academia. Poxa, mas se você não gosta da academia e gosta da caminhada, é melhor fazer a caminhada do que não fazer nada. Exato. A terapia é o ideal? É! A terapia é o ideal, mas pô, se você não gosta da terapia, mas você quer pintar aquarela e quer fazer desenho, vai fazer desenho, é melhor do que não fazer nada. É melhor do que não Sabe? fazer nada. Exato. Então, porque assim, eu acho que a gente está entrando, acho que essa é a minha batalha. Eu acho que a gente está entrando no mundo das militâncias, que parece que só serve aquele pacote ideal. Só Exato. serve se você fizer 100%. Só que eu não sei, Soraya, mas tipo, a minha vida não funciona 100%, porque quando eu miro em fazer 100%, eu não sei como eu consigo, eu já começo falhando. Exato. Exato. É que a régua vai mais para cima, né? E tem que ser aos Isso, poucos. e aí, na loucura da vida, eu não consigo. Então, eu não consigo ir pra Sim. academia todo dia. Eu vou 3 vezes na semana brigando comigo, com o personal, com os gatos, com meu marido, brigando com todo mundo. Uhum. Eu saio brigando, 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 todo mundo. Assim, se eu tiver uma razão para não ir, eu vou procurando. Vou, se eu puder bater na cidade inteira, eu vou 3 vezes na semana. 4 vezes não consegui ainda. Começo a dizer, esse ano eu vou 4 vezes. Pergunta se eu consegui 4 vezes. Mas não Consegui tem a 2. necessidade. Mas não tem a necessidade, né? Então, acho que essa é a militância, entendeu? Por isso que às vezes eu falo assim, poxa, de repente, vamos conversar com a pessoa e descobrir. Ela gosta de desenhar, de pintar, de cantar, de dançar, sei lá. Não vai substituir o processo Não terapêutico, vai, mas ajuda mas é muito. melhor do que nada. Exato. E por que ajuda muito? Porque uma vez que você faça, principalmente aquilo que está envolvido com pessoas. Então, assim, por mais que seja um trabalho introspectivo, você trabalhar pintando uma aquarela, você vai aprender a pintar aquarela com alguém, né? Isso, vai lá para um grupo de pessoas pintar, desenhar, passear com um cachorrinho, sei lá, fazer alguma coisa que você queira fazer. Cuidar de um animal. eh, Hoje se fala que a presença da natureza também tem Uhum, um aspecto muito positivo em relação a uma sim. higiene emocional e de humor. Então, assim, se você tem um parque na sua cidade, vai no parque, não é para fazer exercício no parque, vai ler no parque, né? Se você tem um cachorro, vai brincar com o cachorro no Vai parque, ver gente. vai ver gente, vai olhar vitrine, sabe assim, vai olhar vitrine, saia, né? Respire ar, tome É. sol,
ah, converse com amigos. Tem uma série de ações que você pode fazer que ainda assim não eliminam a necessidade da terapia, mas minimizam o seu sofrimento. Sim, e quem sabe minimizando te deu o estado assim, pô, já que eu tô me sentindo um pouco melhor, quem sabe não é o momento de conversar com alguém. É porque você sabe que teve, agora eu não tô me recordando aonde que eu fui, que eu estava falando em público e eu falei assim, olha, fazer terapia não é gostosinho. Aí Não, tinha uma psicóloga lá, falou, como é que você fala isso? Eu falei, porque não é. Eu falei, não fazer é. terapia em alguns momentos dói, né? Em alguns momentos, esses dias, eu falei pra minha psicóloga, eu falei, Tânia, eu te odeio. Daí no final da sessão eu falei, tá de brincadeira, eu te amo. Ela falou, mentira, você me odeia mesmo. Mas tem hora que você odeia a terapeuta, você odeia estar ali, você odeia ter que falar, é perturbador em algumas situações. Então, você pegar uma pessoa que já está em Dá sofrimento. aquela sensação de que você senta com aquela pessoa e fala assim, pô, só tem problema. Vou falar que só tem problemas que eu sinto com a Helena só pra falar problema. Não, porra, já tem tanto problema na vida e eu fico sentando aqui pra arranjar mais problema. E de É vez em porque quando tem uma sessão que não tem problema. Que é só coisa boa, tal, não sei o é, quê. Mas de vez em quando dá aquela sensação assim, pô, eu vou cancelar esse negócio. Eu fico procurando problema onde não tem. Tá tudo bem, eu fico procurando problema. mas você sabe que isso tem um pouco a ver com a linha terapêutica. Então, assim, se você faz análise, e não é uma crítica aos Eu faço psicanalistas, análise. é. Então, assim, vai revolver para procurar problema, né? Para Mas é sair de isso dentro de mesmo. você. Eu faço, e eu já passei por todas as linhas até me encontrar na linha que eu nunca devia ter saído, eu faço TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Então, assim, o Aham. tema muda de acordo com a semana. Então, tem semana que eu só tenho coisa legal para contar para terapeuta. E a gente celebra com Hum. café. E tá tudo bem. É, não tenho essa necessidade de ficar revivendo traumas do passado. Talvez, às vezes, ela tem que até me frear por antecipações do futuro. Mas não necessariamente assim. Mas não é uma crítica aos Não, psicanalistas, pelo amor de Deus. eu faço psicanálise. Ela é psicóloga, mas ela é psicanalista também. Então, mas são formatos diferentes de se É trabalhar diferente. e de se Uhum. chegar na cura, né, da mesma forma. É, E aí há uma resistência. É nisso que eu vejo. Porque quem desconhece a terapia, imagina que terapia é aquela figurinha emblemática de um psicólogo, é figurinha emblemática do Freud, sentado numa poltrona de Sim. couro e você deitada ali falando seus problemas. Não necessariamente, Não, né? não. Não necessariamente. Mas existe o momento da escolha. E enquanto você não escolhe fazer isso, durma bem, se alimente bem, faça exercício, não deixe de estar na sua rede de apoio. E rede de apoio pode ser seu marido, seu irmão, ah, um colega, não necessariamente um amigo. Pode ser o tio da padaria que você vê todo dia, que você vai lá. Quer ver quem sempre fala isso? Fala assim, a gente está aqui muito mais para fazer a unha, muito mais para ser psicóloga do que para fazer a unha. As manicures, né? É, Sim, sim, tem sim. manicure que acompanha a novela da vida da pessoa, porque está tantos anos fazendo a unha da pessoa, então já sabe de tudo que aflige, que não aflige. Mas é uma rede de apoio, é alguém que você pode contar, é É. alguém que você pode conversar, Sim, sim, né? sim, sim, sim. Não, eu acho que é bem isso. E tem uma. Ai, eu tenho uma pergunta. A gente falou de alguns números aqui, mas eu tenho uma pergunta. Desse adoecimento todo, né, que a gente fala, que aí você falou muito bem, falou assim, cara, é um adoecimento social.
né? E a gente falou muito de como as empresas contribuem, falamos aí do papel dos líderes, da cultura, dos processos e tudo mais. E recai um peso enorme, né, sobre nós, organizações e tudo isso. E a gente tem assumido muito esse papel, né, sobre a vida das pessoas. Porque, sim, o trabalho é uma parte enorme, Sim. né? Para algumas pessoas, uma parte imensa. Para outras, uma parte. A gente ainda está descobrindo o que o trabalho é na vida de cada um de nós. E aí eu tenho uma pergunta. Será que esse nosso adoecimento, ele é sempre causado? Imagino que não. Mas eu imagino que a gente carrega coisas pessoais, as causas pessoais para o universo do trabalho. E também o trabalho colabora, né? Mas eu acredito que muito também a gente está levando da vida pessoal para o trabalho. Então a gente tem times também que estão adoecidos não por conta da empresa. Empresas que sim construíram uma cultura legal, tem líderes bons, né, times bons, pessoas interessantes, tal, estão ali fazendo um trabalho brutal. Eu não coloco todas as empresas no mesmo bolo, acho que sim, tem empresas aí batalhando para fazer a diferença para suas pessoas. Tem empresas, infelizmente, que ainda estão no universo do discurso, do papel, que ainda não conseguiram colocar em prática aquilo que dizem, mas não, eu acredito que tem muita empresa que já conseguiram construir bons ambientes de trabalho, mas que estão sofrendo desse adoecimento. De pessoas que estão trazendo, e que é natural, que não tem como separar, né, toda essa carga desse adoecimento das suas vidas pessoais para as empresas. Como é que você vê isso? Não temos como escapar como organização, né? Como escapar, porque o ser humano é um ser sistêmico, né? Então, é como se a gente tivesse dentro de casa, pisasse numa farpa e não tivesse conseguido tirar, e você vai para trabalhar. Chega lá, seu pé tá bom, só quando você estiver na sua casa vai estar com aquela coisa incomodando na sola do pé, né? O que te aflige dentro de casa te afligirá em qualquer outro lugar, né? Vou te contar uma passagem que esses dias uma pessoa que eu conheço, a gente recordou, e a gente acabou dando risada, embora naquela época não era engraçado. Eu trabalhei, e vou falar o nome da empresa, porque a empresa é tão gigante, não faz diferença. Eu trabalhei na Telefônica, em 2006 e 2007. E eu tive uma gerente de RH odiosa, assim. E ela falava para todo mundo assim: olha aqui, aos berros. Você está vendo aquela árvore ali fora? É a árvore de você deixar os teus problemas pessoais. Então você chega, pega um saquinho, enfia seus problemas pessoais, amarra lá e aqui você só entra para trabalhar. Hoje, se essa senhora abrisse a boca para falar isso em qualquer empresa, ela seria demitida sumariamente, assim. Porque já está muito consolidado de que sim, as pessoas, o ser humano é um ser único. E aquilo que, né, tudo que me aflige aqui vai me afligir lá fora e eu não vou conseguir. Pode ser que eu me distraia no trabalho, né, me distraia com o trabalho, não no trabalho, me distraia com o trabalho e alguma coisa, uma discussão em família, passe um pouco mais leve porque eu estou trabalhando e eu estou ocupada. Mas não deixa de existir. Né? Se eu tenho um problema com o meu líder, quando eu chego em casa, não deixa de existir. E vice-versa, não deixa de existir. O que a gente vem percebendo, e aí te contando um pouquinho sobre esse instrumento aqui, ó, o Matrix. O Matrix, ele vai um pouquinho na contramão de todas as ferramentas de assessment que avaliam o estresse. Ele não avalia o estresse, ele avalia agentes estressores. Então, não é que as outras ferramentas não são válidas, não é isso. Mas
de que me adianta, ou de que me adiantaria saber se a pessoa está passando, apresenta um quadro de estresse, seja ele leve, moderado ou quase exaustivo, se eu não sei o que o estressa. Sim. Essa ferramenta, ela vem, e ela é científica, ela vem para dizer para o RH, para um terapeuta, para um coaching, o que estressa o indivíduo. Pode ser, e aí dentro das esferas que ele avalia se é um problema financeiro, se é um problema de relacionamento, se é um problema social, se é o trabalho ou se é algum transtorno de ordem psiquiátrica. Aí sim, aí eu posso fazer qualquer outra avaliação para saber em que nível esse estresse está, apesar dele já entregar. Mas, se eu sei de onde vem, né, qual é a origem desse estresse e onde ele pode desembocar, porque o estresse pode desembocar num quadro de ansiedade grave, num quadro de depressão grave, num suicídio, enfim, pode desembocar numa série de situações. Se eu sei de onde vem, qual é a origem, aí eu consigo tratar com mais assertividade. Eu vou contar um Sim. episódio, 2 episódios bem tristes, mas tristes mesmo. Tinha uma garota, e os 2 aconteceram na mesma empresa. Tinha uma garota que trabalhava com a gente, sempre muito alegre, uma menina muito jovem, Karen. Muito jovem, muito bonita, muito alegre. Trabalhava num desempenho normal, né, entregando tudo que tinha que entregar. De repente, assim, do dia para a noite, ela chegou para trabalhar e paralisou na frente do computador. E isso foi 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ela ia para o trabalho, só que ela sentava na frente do computador e paralisava, assim, você não via nem o dedo dela simulando que estava trabalhando. A gente levou ela para uma sala de reunião, ela sentou no meu colo como se fosse uma criança. Sabe quando senta no colo, assim, que você tem que carregar, assim, de lado? Ela agarrou no meu pescoço aqui e ela chorava. Assim, eu não sei quantas horas ela passou chorando copiosamente. Final da história. Ela tinha sido abusada pelo irmão dela. E se a gente não tivesse tido um olhar com um pouco mais de cuidado, a gente ia dizer: tá com preguiça de trabalhar, tá fazendo corpo mole, vem aqui para passear, porque o povo fala isso, né? Ah, veio aqui para passear, vem aqui para. Houve uma sensibilidade do líder de perceber fulano não está bem, né? E houve a sensibilidade da gente investigar com muito cuidado o que estava acontecendo. Então, esse é um exemplo de que o trabalho não tinha nada que ver. Esse é um problema que vinha numa esfera muito grave, e aí eu estou te Na contando verdade, o trabalho acabou sendo o escape dela, né? o escape dela. Sim. Foi através do trabalho que a gente conseguiu, psiquiatra, conseguimos o afastamento, conseguimos. Porque, assim, quando ela foi contar para o pai, a resposta do pai para ela foi: ele é homem, tranque a porta do seu quarto. Dureza. E aí, Difícil, viu? imagina, isso era porque era uma empresa pequena. Imagina nessas empresas de milhares de pessoas, quantas pessoas não padecem de sofrimentos outros, violência doméstica, e chega na empresa, não consegue render. E assim, a gente vai penalizar aquela pessoa, punir, né, como alguns líderes, por falta de letramento, punem, rotulam de que está fazendo corpo mole, de que está, enfim, uma série de coisas. Então, assim, hoje não dá mais. Não dá mais para a gente dizer que dá para apartar os 2 mundos, o pessoal e o profissional. Um vai impactar o outro
Assim como se você tem uma liderança que judia de você, você vai chegar em casa, você não vai dar a mesma atenção para o teu marido, você não vai dar a mesma atenção para os teus filhos, você não vai fazer a sua aula de aquarela com tanto gosto, Sim. você vai chegar esgotada. Então, é bem complicado isso. Temos um grande desafio, essa é a realidade. Um grande desafio social e que a gente, como organização, tem um papel aí brutal. Por isso que hoje o que a gente defende, eu digo a gente da área da saúde mental, a gente defende aquilo que a gente chama de promoção da saúde mental, que é o primeiro passo, que é o letramento, né? É como se a gente fosse o Zé Gotinha da campanha de vacinação. Da campanha de vacinação. Você tem que ir lá e ficar batendo. Esses primeiros anos, pós-pandemia, eu desconheço alguma empresa que teve assim, um case de sucesso incrível de ajudar X% dos colaboradores e blá blá blá. Não, tá todo mundo ainda na fase da conscientização, da promoção, das palestras, né, dos podcasts e do LinkedIn e tá. E tem que estar mesmo, porque assim vai ser só através da repetição que vai gerar uma convicção de que é um tema, que não é um tema menor, né? Que não é um tema menor. Sim. Não, inclusive porque as pessoas precisam se. Tem um trabalho aí organizacional e social, né? É um trabalho que eu costumo dizer psicoeducativo, que vai levar bastante tempo, né? Não é só um trabalho de letramento da liderança e dos RHs e das organizações. A gente também precisa fazer com que as pessoas entendam, entendam os gatilhos, consigam entender quando elas precisam parar. Né? Eu entendo que assim, um primeiro passo seria as organizações reverem dentro do seu agrupamento aí de valores, onde caberia essa promoção de saúde. Né? E aí a Sim. promoção de saúde, a gente não está falando mais uma vez da terapia, a gente está falando do equilíbrio vida Sim. pessoal social, né? Então, onde cabe a flexibilização dos horários de trabalho, onde cabe a flexibilização do local de trabalho, né? Eu não sou mesmo uma defensora do trabalho 100% remoto, mas eu também não quero ir todos os dias. E aí, eu quero ter um lugar para chamar de meu. Eu não preciso de uma mesa nem de uma sala, mas eu quero ter um lugar para tomar um café com um colega, para dar uma risada na hora do almoço, para ir para uma reunião presencial. Mas tem aquele dia que, putz, acordou chovendo, o trânsito de São Paulo é um caos. Eu vou ficar aqui, eu vou render. Para que eu vou, né, colocar minha vida em risco, me estressar e tarará. Tem outras pessoas que não querem fazer nenhuma dessas duas opções, ela quer ficar no remoto 100%. Então, assim, Sim. são essas E tem as pessoas escolhas. que querem ir para o presencial todo dia, porque adoram. Exatamente, exatamente. O meu marido é desses. Pois é, que Adoro. eu vou dizer assim, ui, louco, mas ok, respeito. É, é, Mas ok, eu é, acho que as empresas que têm modelos de negócio, negócios que permitem essa flexibilidade, ok, que é 100% presencial, podemos, que é 100% remoto, podemos, que é o híbrido, podemos, faça. Né, que permita que a pessoa escolha. permita. E dentro daquelas funções que não são operacionais e comerciais, e que vai ter a necessidade de cumprir uma carga horária né, de 8 horas exatamente,
que os colaboradores também tenham a flexibilidade de trabalhar no Sim, seu melhor horário, no seu ponto ótimo, né? sim, perfeito. Que possa, sei lá, você está trabalhando no remoto, eu, Soraya, eu pessoalmente eu gosto muito de assistir o jornal da hora do almoço. Então, assim, que eu possa ter 30, 40 minutos para eu sentar na frente da televisão, assistir o jornal do almoço. E aí eu volto a trabalhar, vida que segue. São coisas que minimizariam demais sofrimentos. Eu acho que uma das causas mais brutais aí de fazer uma pessoa sofrer, e isso é independente do contexto em que ela se encontre, são as imposições, né? Então, é imposto que se trabalhe de tal hora a tal hora. É imposto que se trabalhe com esse dress code. É imposto que, sei lá, se vá na academia 4 vezes na semana. Tudo aquilo que é imposto perde o seu gosto, perde o seu, né? Que se participe de uma reunião e que eu não contribuo ou colaboro, que de repente eu poderia assistir uma gravação. Menina, hoje falaram isso, que assim, com o advento das IAs, existem já formatos aí de inteligência artificial que você coloca toda a pauta da reunião, o outro lado coloca a pauta, cruza, vira lá Sim. o briefing e que você entra já completamente brifado e vai falar lá aos 15 minutos, em vez de ficar 1 hora e meia divagando, divagando, divagando. Existe já estudos que dizem que se você fica numa reunião acima dos 45 minutos, que é o Zoom fatigue, né? Você se cansa É, absurdamente e não aproveita quase nada. é. A gente está caminhando para o final. Deixa eu até te contar que na Impulso a gente fez algo assim. A gente mudou as reuniões, a gente foi cortando. Hoje a gente faz reuniões de no máximo 45 minutos. São poucas as reuniões com tempo maior. E quando é, por exemplo, para comunicar alguma coisa, a gente grava um vídeo e fala assim, gente, olha, assistam aqui para vocês já ficarem por dentro. Semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Já fiquem por dentro aqui, coloquem suas primeiras impressões, dúvidas, sugestões, porque semana que vem a gente tem que bater o martelo sobre tais e tais e tais pontos. Cada um vai assistir na hora que pode, né? Que não vai atrapalhar sua Pois é. produção e não vai encharcar as pessoas de infotoxicação, né? Que Pois também ajuda a é. adoecer demais. Eu penso que uma das coisas que, quando eu olho pro dia de trabalho e penso muito eu acho que as pessoas elas gostam de ser produtivas. Sim, Eu penso muito em produtividade, desempenho e às vezes eu acho que as pessoas elas estão trabalhando mal e talvez no lugar errado. Quando eu digo no lugar errado, não é na empresa errada, não. Às vezes é no setor errado, no time errado, na posição errada, fazendo a tarefa que não é a mais adequada para ela. Isso gera infelicidade isso gera. Isso e gera. gera adoecimento. Exato. E se a gente passa uma semana, se a gente passa uma semana inteira em reunião, a sensação que a gente tem é de que a gente não produziu nada. Se eu passo uma semana em reunião, eu termino a semana dizendo, putz, gente, eu fiz o que essa semana? Eu não Quando tive se a reunir não é felicidade. trabalhar, né? Porque isso, se reunir no final das contas é encher a lista de mais coisas para fazer. E Aham. no final das contas, quando a gente se realiza entregando coisas, né? Você gosta de ticar, de marcar. Olha, entreguei. Materializar o teu esforço. Materializar. E Exatamente. a reunião não materializa. A reunião você idealiza para entregar em algum momento. É porque a reunião, ela gera a reunião da reunião. Aí a reunião da Isso. reunião virou na terceira reunião que não foi resolvido no primeiro e na segunda.
Hoje, assim, e para qualquer ser humano, quando a gente vê a materialização, a concretude de uma tarefa, né, de um esforço, isso traz o que a psicanálise fala que é o ambiente de trabalho, ele é uma fonte, ele é uma fonte de sofrimento e de prazer. O prazer Sim, é quando você materializa, quando você demonstra aquilo que você é capaz e por que que você está lá. Qual é a tua contribuição com aquele ambiente? Então, essa é a maior fonte de prazer que um colaborador pode ter. O sofrimento tá. Mas por que para eu fazer isso eu tenho que passar por 5 horas de reunião, né? Ou, sei lá, sim. tirar o meu tempo precioso aqui que eu poderia entrar num estado de flow e fazer, e mesmo que eu faça errado e depois tenha que refazer, tá tudo bem, né? O simples fato de eu estar produzindo também é uma blindagem neurocientífica e psicológica para o adoecimento. Quando a gente produz qualquer coisa, quando a gente faz um bolo, a gente já fica feliz de ver que algo saiu do forno, Isso, né? exatamente. Então, eu acho que essa é uma grande questão. Que eu acho que as empresas elas precisam trabalhar nessas duas vertentes, né? A gente precisa de ações de felicidade, de saúde mental, tudo isso que o RH trabalha, tudo isso. Mas a gente precisa trabalhar o outro lado também. Processos, ferramentas, né? Como é que a gente ajuda a produzir mais? Como é que ajuda a desempenhar mais? Como é que ajuda a entregar mais? Porque as pessoas elas querem concretizar. Sim, Elas sim, querem ver o trabalho sendo feito. Isso gera felicidade. sim. E a organização é uma coisa que a gente não pode esquecer. A organização é um lugar de gente adulta que trabalha com outros adultos. E logo, Isso. adultos trabalhando com os outros adultos precisam ter as suas responsabilidades. É o tal do accountability. A empresa tem Sim, que me fornecer recursos para que eu operacionalize meu trabalho. Então, eu tenho que ter EPI, eu tenho que ter uma máquina, né, de trabalhar, um computador de boa qualidade, eu tenho que ter uma cadeira ergonômica. Tudo isso é responsabilidade da empresa. Mas foi o que você me perguntou antes. E a responsabilidade do indivíduo? Eu também tenho a minha responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade, se alguma coisa não está bem comigo, procurar ajuda, né? Se a sim. empresa me oferece um convênio médico, eu usar o convênio médico, de eu ir atrás. Uhum. Existe terapia no convênio médico, existe check-up no convênio médico e ninguém vai. Muitas empresas oferecem exercício físico, folgas, papapá, uma série de coisas de benefícios hoje de saúde que muita gente não usa. Não, e assim, voltando ao tema da vacina, hoje eu fiquei muito pé da vida, cara. Mas muito pé da vida. O que que aconteceu? A empresa que eu trabalho agora é uma empresa de pequeno porte em número de colaboradores. Em volume de negócio, Uhum. ela é enorme, mas em número de colaboradores, ela é bem pequena no Brasil. E aí, há um mês, eu falei para o CEO, falei, vamos subsidiar a vacina da gripe dessa galera? Porque eles viajam muito. Então, assim, entra no Sim. avião, sai do avião, nananana, para pegar um resfriado, uma gripe, é 2 palitos. E o Covid está aí ainda e tarará. Ele falou: manda todo mundo se vacinar e manda trazer o recibo. Sabe quantas pessoas se vacinaram? Tirando eu, que obviamente fui uma das primeiras. Um. Sério. E ontem eu fui dormir com a dúvida assim: será que eu mando um e-mail dizendo: ei, pessoal, eu não posso obrigar ninguém a tomar a vacina, mas eu posso Claro. dizer: vocês vão tomar ou não vão tomar? Porque se vocês não vão tomar, o ano que vem eu não vou nem me preocupar com isso, É. né? E aí daí hoje eu falei, ó, para desencargo de consciência, eu vou mandar de novo, dizendo, pessoal, a adesão foi baixíssima, só 2 pessoas tomaram a vacina. Aí a resposta foi, esqueci. Ah, esqueci. Ah, também esqueci.
Então você esquece de você? É. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Soraya, nosso desafio diário. Com a gente e com os outros. Cuidar da nossa saúde mental e ajudar as outras pessoas Sim, a cuidarem da saúde delas. Porque, como empresas, a gente precisa entregar resultado, sim, ajudar as pessoas a entregarem resultado sim. diante desse desafio de entregarmos resultado, mesmo estando com a saúde mental abalada, né? Então, não tem jeito, não temos muito o que fazer, autoconhecimento, autocuidado E a promoção da saúde, e, né? e a promoção, né? Continuarmos na batalha diária de ajudar as pessoas a cuidarem delas um Sim, pouquinho mais, e sim. mais, e mais. Eu acho que ter espaços para essa Sim, conversa é interessante, assim. Então, assim, você não precisa sim, ter sim. um especialista na área, você não precisa ser um especialista da área, mas Aham. uma roda de conversa mensal de 1 hora para falar, e aí, galera, tá tudo bem? Hã, quem está se sentindo ansioso? E é incrível que começa todo mundo muito acanhado, e aí daqui a pouco uma mãozinha levanta e fala assim, sabe? Porque tal dia eu senti que o meu coração estava palpitando, não sei o quê. Daí o outro fala, nossa, eu também. Quando você vê, aquilo que era um grande monstro foi revelado. A partir do momento que um revela, os outros criam coragem. E aí a promoção vai se dando assim, sabe? Na, na, na quebra do estigma mesmo, na quebra do tabu. Sim, e talvez os próprios líderes, né, nos seus one-on-ones, possam abrir espaço para Exato. isso e até mostrarem seus momentos, né, de vulnerabilidade e Sim, dizerem, olha, hoje eu que não estou bem, que não estou bem. Exatamente. Eu que não estou né, bem. e hoje eu que não estou bem. Sim, sim. O importante é não deixar de falar do assunto, né? Não deixar de falar do assunto. Lindo episódio, foi um prazer ter você aqui. Que seja Eu que o agradeço. primeiro de muitos outros. Sim, Vamos sim, encontrar outros muitos assuntos para falar. Já sim. levantamos vários tópicos aqui, várias bandeirinhas. E vamos continuar esse contato. Eu sei que vem novidades aí já no forno, com certeza. Vem sim. Quando o episódio sair, eu sei que já vem aí uma novidade que a gente já vai poder. Com certeza. Soraya, só tenho a agradecer você Eu ter que aceito o agradeço, Kari. convite. Agradeço pela sua história, esses mais de 25 anos aí trabalhando e que pode trazer pra gente tanta coisa legal sobre saúde mental. E sei que você tem aí mais muitos anos nessa sua batalha diária por saúde mental para todos nós e que a gente possa sair dessa onda, né? Sim, sim. Vai ser difícil, mas não é impossível. Exato, exato. É, devagar e sempre, né? Que dizem. Devagar e sempre. É isso. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Mil Eu que beijos. agradeço. Beijo grande. Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!